Fiz 2 desafios, mangá, falha, e dessa vez a gente vai pro terceiro, que é raio-x, e esse é bem polêmico. Por quê? Eu sempre faço raio-x do mesmo jeito, eu vejo várias vezes vocês comentando, Luli, não é assim, não é desse jeito, é raio-x, isso que você tá fazendo é contorno neon. E aí, dessa vez eu decidi fazer numa vibe raio-x. Eu vou tentar explicar pra vocês toda a minha linha de raciocínio. E aí, se vocês comentam aí se tem sentido, se tem lógica. Minha linha de raciocínio é assim mesma. Então, o que eu comecei? Eu comecei fazendo todo o contorno do Sasuke preto. Como se fosse uma grande sombra. Por quê? Raio-x, o fundo é escuro e eu não queria perder a forma do Sasuke. Se eu fosse fazer só contorno, se eu fosse fazer só raio-x, ia ficar só um crânio, galera. Um crânio com uma bandana. Não é desse jeito. Então, o que eu fiz? Eu fiz toda essa parte de contorno que vocês estão vendo, preto. Eu comecei fazendo contorno. Eu decidi fazer o contorno desse jeito aí que vocês estão vendo, porque eu não tinha certeza, até eu terminar de fazer o contorno, se eu ia fazer do jeito que eu tava premeditando mesmo. Se caso eu desistisse, o contorno já tava bom, então eu já ia fazer o fundo branco e tava tudo certo. Mas eu decidi arriscar. Então, vamos fazer diferente, né? Vai ser bem diferente esse raio-x. Então, eu vim aí com o pincel, fui pintando toda essa parte do meio. Eu deixei o pincel grande e aí eu vou diminuindo ele na medida que a gente vai chegando nas partes com mais detalhes. Então, eu vou deixando ele grande, aí chega na parte das pontinhas, eu diminuo. E aí, eu vou fazendo desse jeito, vocês estão vendo. Deixo o pincel maior e aí, quando não dá, eu deixo ele menor, sabe? Vou fazendo esses detalhes. Depois que eu fiz ele, eu comecei a pensar da parte do crânio do Sasuke, né? Eu ia fazer manual, eu pensei, cara, vai ficar desproporcional, eu tenho certeza. Então, depois vocês vão ver que eu vou usar a régua pra me dar uma norteada, a régua de círculo. Mas focando aqui, né? Pincel, caneta de feltro. Depois que eu fiz os detalhinhos, eu venho aí com o pincel grande e vou pintando. Poderia usar um balde de tinta, mas quis fazer de forma manual. Aqui a gente já conseguiu o meu primeiro objetivo, que era a parte da sombra do Sasuke. Depois que eu fiz isso, eu diminuí a opacidade, peguei a régua, vim com branco, a régua de círculo e posicionei onde ficaria o crânio dele, para eu não me perder. Então, uma vez que estava posicionada, eu fiz só meia lua, né? Não é nem meia lua, é um quarto da lua. E aí, depois que eu finalizei essa parte, eu venho e desativo a círculo, vou tirando o excesso, pego a borracha, tiro o excesso daqui, tiro o excesso de baixo. E aí, eu venho aí com o pincel grande e vou pintando toda essa parte. E a única coisa que eu vou tomar cuidado é essa parte que é, teoricamente, o nariz do Sasuke. E eu faço também um contorno aqui para a parte do olho, onde seria o buraquinho do crânio, da parte do olho. Eu acho que deu para entender. Como é mangá, né, gente? Esqueleto de mangá é meio complicado. Eu fui fazendo na parte intuitiva e eu não pesquisei. Eu poderia ter pesquisado sobre, né, sei lá, esqueleto mangá, alguma coisa do tipo, mas eu realmente não me interessei em pesquisar. Eu quis fazer vozes da minha cabeça. E aí eu fui fazendo desse jeito, achando que desse jeito ia ficar bom e eu gostei, realmente. Confesso pra vocês que no final eu gostei do resultado. Aí eu fiz, aqui a gente já tem a base, aí a gente já vê onde ficaria aqui a parte do crânio, só desse jeito não dá. Na parte do raio-x provavelmente pegaria a bandana do Sasuke, né, porque não tem como, e eu também achei muito oval esse crânio, então eu tentei dar uma quebradinha aqui, ó, tirar excesso de ponta e deixar um pouquinho mais, né, proporcional essa parte de crânio que estava muito redondo. Depois disso eu venho com cinza e fui colocando pontos de cinza em algumas partes e esfumando só para dar um efeito de dobra, de textura, alguma coisa do tipo, sabe? Fui esfumando o máximo que eu pude, aí o que aconteceu? Sumiu. Vim com um tom de cinza um pouquinho mais escuro, fazendo esses detalhes um pouquinho mais detalhados, né? Principalmente aqui ao redor do olho, do crânio. E essa parte da lateral da cabeça, do crânio, né? A cabeça dentro, né? Que é por fora a cabeça, dentro é o crânio. Então eu fiz assim e dei uma esfumada. Depois que eu fiz isso, eu já vi como estava ficando, eu fui lá e esfumei mais um pouquinho e gostei do resultado. Depois disso, estava aqui pensando, né? O que posso fazer? Diminuir
a opacidade, vou deixar a opacidade baixa do jeito que tá, porque eu também não quero perder as características, então eu quero que fique ali aparecendo alguma coisa. Depois que eu fiz isso, eu até me questionei se valia a pena também ter deixado a parte do cabelo do Sasuke ali pra frente preto, sabe? Como se fosse o fundo do raio-x e só tivesse destacada a bandana. Mas nessa parte aqui que vocês estão vendo, eu estava bastante em dúvida e eu ia deixar desse jeito. Ia ser assim a parte do raio-x, mas eu achei que ainda dava pra fazer mais coisa. Então, bora fazer mais coisa. Então, eu criei uma nova camada e vou fazer toda a parte da bandana dele para ela ficar bem destaque. Vai ficar um detalhe a mais, é algo a mais e vai ficar muito bom, acredite. Confia no processo. Deixei o pincel menor e fui fazendo esse contorno que sem querer eu acabei apagando. Depois disso eu venho fazendo também esse contorno na parte aqui da bandana. E depois eu vou preencher e colorir pra gente ter essa parte. Não vai ter divisório, não vai ter nada, vai ter só essa parte aqui que tá pegando, porque senão eu ia inventar demais, né, gente? Aí, depois que eu fiz isso, eu criei uma nova camada, arrastei para baixo e coloquei o tom de azul para ali a continuidade. Pintei toda essa parte com cuidado, mas o mais rápido que eu pude, porque já tinha passado bastante tempo nessa parte de raio-x. Eu queria fazer uma coisa diferente, mas também muito tempo também, né, gente? Não dá bom, não. Então, eu fui preenchendo aí o mais rápido que eu pude nesses detalhes, tomando cuidado para não passar por cima do fio. Ah, mas é raio-x. Ah, mas o raio-x não pega fio de cabelo. Gente, por que vocês se apegam a esses detalhes, essas lógicas que eu não entendo? Eu tô tentando aqui fazer negócio. Depois disso eu venho com cinza e vou pintando toda essa parte aí que vocês estão vendo. E aí eu vou preenchendo. Novamente, eu não vou passar por cima do cabelo. Ah, mas Luli, o raio-x não pega fio de cabelo. Galera, passa esse pano pra mim, galera. E aí depois eu venho preenchendo também essa parte aí que vocês estão vendo, né? Também não passando por cima do cabelo. Novamente, raio-x não pega cabelo. Passa esse pano pra mim. Vocês passam pano pra Love? A gente passa pano pra Love da série You. Por que vocês não podem passar pano pra mim? Passa pano pra mim. Depois disso, eu vou fazendo esses detalhes, né? Tirando o excesso do que não tá bom. O acabamento, como falei pra vocês, eu acho que faz muita diferença. Nós temos aí um esqueleto, nós temos uma bandana, nós temos um raio-x que pega cabelo, sim. E aí agora a gente vai fazer a parte aqui do detalhe dessa parte dele, do emblema, né? Que tem na bandana que ele usa. Vou fazendo aqui com detalhe, não precisa de muito, também um não precisa ficar idêntico ao outro. E nós temos esse resultado aí fantástico do Sasuke. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.